Senhor, e contigo te louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só as vozes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele és
exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Só as vozes, Deus, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Para sempre. Ele é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado nos céus. Oremos. Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui te adorando e te louvando, Senhor. Que a gente possa lembrar dia após dia, Pai, que o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor cura e pode nos santificar também, Senhor. Que a gente nesse momento possa, Pai, pedindo perdão dos pecados, Pai. Se lembrar que o Senhor é Pai, o Senhor pode nos curar, Senhor. O Senhor pode nos livrar de tudo que não provém de você, de tudo que não é do seu agrado, Pai. Para que a gente possa se tornar cada vez mais parecido contigo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Nesse momento, a gente vai consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas ofertas ao Senhor. Convido a igreja para ler a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 34. Atos 20, a partir do versículo 34. Esse é um trecho da carta de Paulo, quando ele esteve em Éfeso. Ele convocou os presbíteros para dar algumas palavras, explicar um pouco do trabalho que ele tinha feito, um pouco da jornada que ele tinha tido. E no final desse trecho, Paulo fala justamente sobre os recursos e sobre o trabalho. Então, Paulo diz assim, versículo 34. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Eu tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, Paulo aqui traz uma palavra de que é uma reflexão, de que é uma alegria muito grande a gente entregar, mas é uma alegria maior ainda a reconhecer, porque Deus nos abençoou antes. Então, é com esse espírito que a gente está aqui hoje, para pegar os nossos dízimos, as nossas ofertas, com manutenção da obra do Senhor, com manutenção desse templo, dessa igreja, das obras missionárias, para tudo aquilo que a gente deu, todos os que essa igreja conseguiu alcançar. Graças a Deus, graças a Deus Ele tem nos mantido, Ele tem nos honrado nesse local, e vamos então fazer essa oração, agradecendo por tudo e por tudo que serão apresentados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, diante da Tua Santa Luz, Senhor, para apresentar nossos dízimos, as nossas ofertas, e devolver um pouco daquilo muito que o Senhor tem nos concedido, Senhor. O Senhor tem nos concedido com a Tua graça e com as Tuas bênçãos, Senhor. Fruto do trabalho esse que o Senhor coloca
Senhor nos dê a tranquilidade que estão sendo guardados e que a sua vontade seja feita, Senhor. Nunca deixemos de te buscar, de te agradecer, de te pedir por tudo, Pai. Dedicamos também a nossa vida a Ti, Pai, nesse momento, Senhor, que estamos em nossas vidas, não somente os valores, mas as nossas vidas, o nosso tempo, Senhor. Usa-nos para a tua obra, Senhor, para estar presente, para estar edificados, para fazer aquilo que o Senhor precisa que o Senhor nós façamos, Senhor. Nesse momento, te agradecemos pelos irmãos que nos estão aqui, Senhor, estão nas suas casas, estão nas suas residências, estão viajando. O Senhor os guarde, o Senhor os proteja, tendo a consciência de que em todo local que vamos, o Senhor está sempre conosco. A sua mão nos guarda, a sua mão nos protege, nos afasta dos caminhos maus, sempre nos direciona para a boa. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, mil graças por Teu precioso amor. Graças te dou por tudo que me deste, em meio à salvação, meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço a atenção do trabalho e no meu lar galera o meu viver, a correção paterna quando falho, provando Teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e cura, o sol que aquece a amor que gentifia, são bênçãos que enxergam a de fartura. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Tem que apagar, filha. Ele fica dentro do que? Vitórias em Filha, eu só consigo instalar isso. eu não mereço. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Bom, nosso pastor está ausente essa semana, ele já tinha avisado.
Deus providenciou o nosso querido irmão seminarista Fernando Simões, que já esteve aqui conosco outras vezes, na Igreja Presbiteriana das Américas, e muito gentilmente aceitou o desafio, o convite de estar aqui pregando o Notícia Bíblica. Então, agradecemos muito pela presença e a sua palavra, a sua conversação, como foi das outras vezes para a gente. Gostaria de convidar o nosso pastor aqui no domingo para fazer essa oração. Agradecendo a Deus pela Ó Deus bendito, nós te damos graças a bênção da nós que estamos na igreja, por isso, no povo reunido. Queremos te agradecer especial pela vida do Fernando, o anjo que tu mandaste para ministrar na igreja. Abençoe o filho. Fala pela igreja também nesse dia. Que saiamos daqui edificados, fortalecidos com a tua palavra e motivados, ó Deus, a prosseguir na propagação da educação do Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas. Oramos agradecidos em Cristo Jesus por essa nossa. Amém. Um abraço direito, né? Desde criança que eu conheço o Fernando e fiquei muito feliz também que você seria o pregador do YouTube. Deus abençoe. Deus te mostra isso. Amém. Obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui. E a gente vai chamar agora as crianças para orar. A gente vai chamar as crianças vão para a classe daqui a pouco, né? Mas não antes, a gente vai orar por elas. Podem vir aqui à frente. Vamos orar? Senhor, Papai do céu, nosso amado Pai, obrigado por cada criança aqui, Senhor. Obrigado porque o reino de Deus é o reino delas, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Que agora elas possam ir para a classe, aprender mais da tua palavra. E aí, quando ficarem adultas, que elas nunca se esqueçam de tudo que elas aprenderam aqui. Porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Pai, o nosso diácono já falou do convite do pastor Moisés, e não tem como recusar, porque por vários motivos, mas primeiro porque ele foi muito importante para mim. Lá na Olimpíada da América, ele foi o nosso pastor de jovens, eu aprendi muito com ele na caminhada. E segundo também que é uma igreja que está nos nossos corações, porque a gente viu esse processo que a gente chama, né, de revitalização, quando a gente investe numa igreja para que Deus possa estar restaurando ela, né? O nosso querido pastor Evaldo também foi meu professor, então também já traz um carinho, né, aqui com a igreja, e agora com o pastor Moisés, esse carinho se manteve ainda maior. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 10 a 11. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse texto. É um texto muito conhecido de todos nós. Mas eu quero trazer uma abordagem hoje. A gente vai falar sobre um tema que deve esperar muito de acorrentê. Você pode falar, mas isso daí eu já sabia. Mas que muitas vezes a gente não traz ao nosso coração. E o tema é a dependência. Nós devemos viver na dependência de Deus, nosso Pai. Vamos ler juntos? Versículos 10 e 11. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Até aqui. Essa, como você já sabe, é um trecho da oração do Pai Nosso. Muitos aqui conhecem, né? A gente vai orar ela no final do culto também. E Jesus, aqui no Sermão do Monte, que a gente diz, que chama de Sermão do Monte, ele está ministrando aos seus discípulos, aqueles que caminhavam junto com ele,
sobre como se deve orar. Né? Foi feita essa pergunta aí, como se deve orar. E Jesus explica através da oração do Pai Nosso. E aí é interessante que, como eu disse no início, nós já vimos spoiler aqui, a gente vai falar sobre a dependência. E a gente vive um mundo hoje que prega o quê? A autossuficiência. Cada um é independente. A gente tem que correr atrás, ser dono do próprio destino, fazer de acordo com aquilo que está no nosso coração. Mas Jesus aqui diz, através dessa parte, principalmente do versículo 10 e 11, ele diz que a gente tem que viver, aprender a viver a dependência Não, mas de eu Deus. posso passar no grupo. Eu quero trazer uma rápida história de quando eu tinha 8 anos de idade. Meu sonho, como de muitos jovens no Brasil, era de ser jogador de futebol. Né? Hoje eu sei que esse sonho estava longe do que acontecer. Mas quando eu tinha 8 anos, eu achava mesmo que eu conseguiria. Iam fazer uma escolinha de futsal. Era uma escolinha muito conhecida no bairro de Irajaú, porque revelou vários talentos assim, no futebol. Eu achava que eu seria um deles. E eu lembro que era uma sexta-feira à noite, e no dia seguinte eu teria um amistoso lá em Niterói, num colégio, que a característica desse colégio era trazer meninos para jogar lá, futsal lá, com bolsa integral. E volta e meia ia um goleiro de clubes como Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, e levava esses meninos lá desse colégio. E aí eu estava animado, estava empolgado, só que eu estava tomando banho, na sexta-feira à noite, e eu levava uma bolinha de futebol até no banho, junto comigo. E aí um ano era 98, tinha tido a Copa do Mundo, não sei de quem lembra, uma cena do Roberto Carlos, de lateral esquerdo. E ele deu uma bicicleta, né? Acho que ele levou a bicicleta, saiu o gol da Noruega, da Dinamarca, um país desse assim. E aí eu ficava treinando em casa de bicicleta. Não, tem que acertar a bicicleta é difícil, né? Até o Roberto Carlos levou, né? Tem que acertar. E aí eu treinando bicicleta dentro do boxe, né? Dentro do boxe. Eu bati com a cabeça assim na quina do boxe, né? Naquela parte de vidro. Eu senti um pouquinho de dor, mas eu falei, não, tá tranquilo. Enxuguei, depois do banho enxuguei a cabeça e falei que tinha sangrado um pouco. Eu falei, não, isso daí não é nada, tá tranquilo. Aí cheguei na sala, meus pais, que isso, você tá com a cabeça sangrando, ó. Menino, que isso, o que você fez? Eu, não é nada não. Aí eles olharam assim, tá, examinando, você vai ter que levar na emergência. Aí eu até era ali tranquilo, estava nem chorando nem nada, não vai resolver nada. Aí tive que levar a volta. Eu fui e falei, não vou nem chorar, a instituição vê que eu estou bem. Não chorei, ele doeu, mas não chorei. Aí o médico pediu para, quando eu tomasse conta, contasse na sala dele. Quando eu voltei lá, ele falou, eu tinha que fazer. Aí eu perguntei, doutor, mas uma pergunta que eu quero saber. Eu vou poder jogar amanhã? Campeonato. Ele falou que você tem 8 anos de idade, futebol, esporte de contato, não tem como te liberar, você está com 3, 4 pontos na cabeça. Aí aquele momento foi o momento que eu chorei. Eu chorei ali, as lágrimas vieram, eu me lembro voltando para casa, eu coloquei na minha cabeça, não falei para ninguém, mas eu pensei assim, como você vai jogar de futebol? Porque era a chance, na minha cabeça era a chance da minha vida. E ali não foi aquele momento que eu não gostei mais de jogador de futebol. E ali eu continuei jogando, mas eu sabia que eu não seria mais jogador. Hoje, né, no alto dos meus 35 anos, eu vejo que naquele momento ali eu comecei a aprender o que era a soberania de Deus, o que era a dependência, viver na dependência de Deus. Quando a gente faz planos e Deus muda tudo, né, de acordo com a vontade dele. Mas a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto aqui é que nós precisamos viver na dependência por conta da soberania de Deus. A dependência da soberania. O termo dele vem ao torreio, que a gente viu logo no início aqui do versículo 10, ele vai dizer uma coisa que muita gente tem dúvida até hoje. Nós vivemos no reino de Deus, no
reino de Deus virá só na eternidade. E aí, a gente precisa entender um termo que você já deve ter ouvido por aí, que nós vivemos entre o já e o ainda não. E alguém já ouviu esse termo aí? E algumas pessoas já ouviram. Isso quer dizer o quê? Jesus já veio, ele já habitou entre nós, o próprio Deus, o Deus encarnado habitou entre nós, e aí a gente crê que por isso ele já inaugurou o seu reino aqui, porque nós já tivemos experiência, né? Aqueles que viveram com Jesus fisicamente, de viver com alguém que é 100% santo, e ele deixou conosco o Espírito Santo, né? E quando ele diz que o Espírito Santo é o penhor, né, da nossa salvação, ele diz que ele deixa o Espírito Santo conosco e que um dia ele vai voltar para nos buscar. E aí que a gente diz que nós vivemos no ainda não, porque nós ainda não temos o corpo perfeito, não estamos livres do pecado, porque ele ainda não voltou para nos resgatar, nos levar para... Ele já nos resgatou, mas ele não nos levou para morar junto com ele na eternidade. Nós só iremos desfrutar disso, ou no dia da nossa morte, ou quando Jesus Cristo voltar. Então, por isso que vivemos entre o já e o ainda não. Mas, eu trouxe aqui uma citação de uma pessoa que com certeza você já ouviu falar, que é irmão Calvino, né? O pai do calvinismo. Ele fala um pouquinho sobre essa questão do reino de Deus. Ele diz que a tarefa da igreja é dar visibilidade ao reino invisível. Ou seja, nossa vida precisa ser o palco da manifestação do reino de Deus neste mundo. E aí, já que eu comecei falando do futebol, vou trazer uma frase que tem num muro de um clube que nem é meu time, tá? Mas os vascaínos vão gostar ainda. É o seguinte, tem uma frase mais de São Januário que diz o seguinte: enquanto não tiver o coração infantil, o Vasco será imortal. Eles dizem isso, né? Quer dizer o quê? Enquanto tiver uma criança que torce para o Vasco nunca vai morrer, né? Vai morrer o avô, vai morrer o pai, a criança vai continuar, e tudo vai continuar. Nós podemos trazer essa frase para nós cristãos, porque enquanto existe um coração que habita Jesus Cristo, o Evangelho vai continuar sendo pregado, e o reino de Deus vai continuar sendo disputado, porque através de nós, como disse Calvino aqui, nós que damos visibilidade a esse reino invisível. É complexo, né? Na verdade, o reino de Deus vai ser na eternidade, mas nós já podemos ter um gostinho dele aqui, porque quando o Espírito Santo habita em nós, como foi orado aqui, né? Nós podemos alcançar a santidade nesse processo, né? De nos santificar. Nós podemos viver a presença de Deus, que é cheia de bondade, misericórdia, por todos os dias da nossa vida, como diz o salmista, até quando Jesus Cristo voltar. É por isso que a gente diz, a gente precisa fazer isso mesmo, que o crente, o cristão, precisa fazer a diferença no mundo. Né? Nós estamos aqui de passagem, sim, mas por estarmos de passagem, a gente precisa fazer com que essa nossa passagem deixe rastro, né? Deixe o principal, que é a palavra de Deus, que é as vidas sendo transformadas por conta desse Evangelho. O próprio, na verdade, era Dom Scott, se não me engano, ele dizia: pregue o Evangelho e seja esquecido. Você não precisa ser lembrado, né? Mas você precisa deixar o Evangelho para que as vidas sejam transformadas. E a nossa oração, né, entrando na segunda parte aqui do verso 10, que ele diz: faça-se a tua vontade, a nossa oração deve ser: faz acontecer a tua vontade. Do mesmo modo, como no céu, aqui na terra, ou seja, que apesar desse mundo corrupto, né, que ainda contaminado pelo pecado que nós vivemos aqui, que esse mesmo reino que o Senhor já inaugurou, que nós temos a oportunidade de estudar um pouquinho, que a sua vontade, assim como é feita no céu, ela possa ser feita aqui na terra. Né? A gente precisa fazer essa oração cotidianamente: Pai, faça a tua vontade e não a minha, faça a tua vontade, não o que eu quero,
como no exemplo que eu dei no início, com 8 anos meu sonho era ser jogador de futebol, mas Deus já mostrou, já dava sinais ali de que não era isso que Ele queria para a minha vida, né? E graças a Deus por isso, que Ele foi me conduzindo, e eu creio que hoje Ele tem feito, tem realizado todos os propósitos que Ele tinha colocado na minha vida. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 16, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aí eu te convido, uma pergunta que vale para cada um de nós, se perguntar diariamente, será que isso que eu estou querendo é o que Deus quer? Ou é o que Deus, ou é o que eu quero? Ou é a minha vontade? Será que eu estou querendo, já estou orando, querendo definir para Deus o que Ele quer? Olha, Senhor, já defini tudo aqui, ó. Eu quero isso, aquilo, né? A minha família vai ser assim, a minha casa, eu quero trabalhar naquele lugar disso, não coloca lá. Eu acho que Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, sabe o nosso desejo. Mas ainda assim, a gente deve colocar os nossos desejos, os nossos planos diante dele. Nós devemos aprender a orar, pedir por dependência, Ele mostrar o que precisamos. Por exemplo, uma oração que Ele falasse assim: Senhor, reina sobre minhas decisões, minha casa, minha igreja, minha cidade. O próprio teólogo Warren Wiersbe, um teólogo que eu gosto bastante, ele descreveu essa oração, essa parte, dizendo o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Ou seja, nós devemos mostrar a nossa total dependência e pedir, realmente clamar que Deus faça a vontade dele, lá no céu, aqui para nós. Ele deixou o Espírito Santo no nosso meio, como eu já disse, e habita nos nossos corações. Nós devemos sempre pedir: Pai, faça a tua vontade, faça a tua vontade, não a minha, faça aquilo que é o melhor para a minha vida, aquilo que vai glorificar o teu nome. E aí, uma última pergunta para a gente fechar essa primeira parte. Eles perguntar: quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle? Será que você tem tentado pegar o controle da sua vida? Olha, deixa que é comigo, não sei o que eu estou fazendo, calma. E aí eu quero te trazer um desafio. Pare de querer controlar. Pare de querer controlar tudo na sua vida. E dizer que tem que acontecer assim dessa forma, que eu já projetei, eu já planejei, certeza que vai dar certo. Entregue tudo na mão de Deus. E viva o que Ele tem de melhor para você aqui na terra. Ele sabe o que é melhor para você. E uma outra coisa que a gente poderia destacar nessa questão é uma mais complexa, tá? A dependência nas adversidades. E quando a vontade de Deus não bate com o que queremos? Que é o que eu estava dizendo agora. Nós queremos uma coisa, Deus coloca outra. Nós queríamos um trabalho melhor, Deus diz que vocês devem continuar no seu trabalho. Nós queríamos mudar de bairro, de cidade, Deus vai ter mais sempre. Ou até mesmo, meu irmão, uma pessoa que a gente não curou, mas que fosse curada, às vezes não é curada, vem aqui a falecer. Quem é, como aqui a gente tem essa relação, como que a gente vive essa relação? Quando as coisas não estão erradas e a gente não sabe o que fazer e Deus responde diferente do que a gente pediu. Já deve ter passado por situações assim. Mas a própria, um outro teólogo que eu gosto bastante, ele disse certa vez: nós somos hipócritas se oramos, pedindo que o nome de Deus seja santificado e seu reino venha, sua vontade seja feita na terra como no céu, se aquilo que realmente pensamos no nosso subconsciente for, seja feita a tua vontade, mas não a minha vida. A oração é justamente o lugar onde nós dobramos os nossos joelhos e dizemos claramente para Deus, nos colocamos diante dele e dizemos aí: mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, eu quero.
Aí você deve estar falando, mas Fernando, isso é muito difícil. Alguém já conseguiu fazer isso? Me dá um exemplo. Um exemplo é o maior que a gente pode ter. Jesus Cristo, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, lá, capítulo 26, versículo 39, Jesus Cristo, já na cruz, ali, depois de ter sido esbofeteado, xingado, cuspido, maltratado, pelo pecado que era meu e seu, ele sentiu nas dores dos pregos, nas mãos, da coroa de espinho, ele chega a pedir ao Pai, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, e pouca desse sofrimento, mas ele completa, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres, mas que não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas sim a tua. Ele se submeteu totalmente à vontade redentora do Pai. A vontade que era de trazer salvação a você, a mim, ao pecador que nada merecia. Mas pela sua graça ele sofreu. Ele sentiu sim as dores dos pregos, as dores da coroa de espinho, os chicotes nas costas. Foi por mim, por você. E isso nos convida a olharmos para a cruz, a olharmos para Jesus e dizermos, olha, se isso é o que Deus quer para mim, se isso é o que Deus separou para mim nesse momento, eu preciso aprender a viver assim. Eu preciso orar, Senhor, está muito difícil, tá? Se pudesse, eu pediria que o Senhor afastasse de mim esse cálice, esse sofrimento. Mas eu sei que é a tua vontade, que o Senhor cumpra ela na minha vida, me prepare, me ajude a suportar cada dificuldade. É isso que eu quero te convidar aqui essa manhã. E quando você sair daqui hoje, né, você passar pelas dificuldades da sua semana, você possa lembrar isso. Há um Deus que enviou seu Filho por graça, totalmente graça, para me salvar enquanto eu merecia a morte. E nenhum sofrimento da vida aqui pode ser comparado a uma eternidade de vida no inferno, irmão. Uma eternidade onde a gente nunca mais teria face do nosso Deus. Uma eternidade onde o pecado e as dores continuariam nos assolando. Mas Jesus, por conta do seu sacrifício e da salvação que ele nos permitiu experimentar, ele nos permite, depois dessa vida aqui, a vivermos sem pecado, sem dores, sem sofrimento, onde desfrutaremos da presença do nosso Deus para sempre. Amém? Amém. Mas o texto continua. No versículo 11, a gente vai ver o que a gente pode chamar de dependência das necessidades diárias. Quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje, aqui é o convite à dependência, à necessidade diária. E aí, pesquisando melhor esse texto, alguns estudiosos vão dizer que ele quer dizer, Pai, dá-nos o pão destinado suficiente para o dia do outro, e outros vão dizer, Pai, dá-nos o pão destinado suficiente para o dia de hoje. Mas, independente de uma interpretação da outra, o que todo o seu categórico vai afirmar é que esse pão aqui é o pão de cada dia, né? Como está aqui, esse pão quer dizer o quê? Que nós sejamos sempre supridos por aquilo que precisamos. E é interessante porque se a gente pegar o povo de Israel, lá no deserto, na caminhada até a terra prometida, logo no início aí você vai lembrar o que caiu do céu dele? Maná, né? No maná, como é que era? Ele caía uma vez na semana, você guardava no bolso e ia economizando, era isso? Como é que era? Era todo dia, né? Não podia também guardar isso, porque no dia seguinte eles tinham que crer que cairia novamente. No dia seguinte também. Esse pão que Jesus diz aqui é justamente isso. É o pão de cada dia mesmo. E não adianta a gente querer nos fartar, né, achando que pode ser que amanhã falte, meu irmão. Pode ser que amanhã falte, vamos guardar. E aí, isso que eu estou querendo dizer fique bem claro, não estou dizendo que você
deve gastar no acontecidamente. Mas é interessante nós termos esse cuidado, né, de saber administrar, até porque tem um conceito teológico que diz da mordomia, né? A mordomia que Deus nos dá, que é o quê? Ele que nos dá os recursos, né, quando a gente trabalha, no nosso dia a dia, ele que nos provê. E nós somos mordomos porque tomamos conta, né? Não vou sair gastando, né, alucinadamente, porque eu sei que Deus me dá conforme a sua vontade. E aí um outro texto que fala sobre isso é justamente o Salmo 23. No Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso, na versão original, na verdade, ela está um pouquinho diferente. Talvez na sua Bíblia, se for uma outra versão, esteja igual. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E aqui que é interessante a gente colocar dessa forma. Porque talvez fique mais fácil de entender. Porque a gente precisa entender que o Salmo 23, o Maná que caiu lá atrás, a oração do Pai Nosso, todas elas dizem que Deus não deixará que nada falte na sua casa. Eu não estou profetizando aqui não, tá, meu irmão? Não é profecia não, isso aqui é a palavra de Deus. E aí é interessante, até o pastor Hernandes Lopes, ele tem um estudo da oração do Pai Nosso, que ele, quando ele se debruça sobre essa parte, ele diz o seguinte, que isso, essa promessa de Deus, é para o básico. Essa promessa de Deus é para aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então a gente precisa de água, né? Estudos mostram que a gente consegue viver algumas horas sem água, né? Sem alimento um pouquinho mais de horas. E a gente precisa também sobreviver. Deus deixa claro que isso ele nunca vai deixar faltar. Tá? Pode ser que você esteja desempregado, que você não tem nem mais de onde tirar recursos. Mas pode ter certeza que Deus vai te ouvir e que você nunca vai passar por essa situação. Porque a palavra não diz que nós nunca veremos um justo, aquele que serve a Cristo desamparado, nem a mendigar como. Eu quero trazer dois exemplos que mostram primeiro. Uma pessoa que sabe realmente que é essa necessidade, dessa dependência, e outra, como é que nós podemos dizer eles hoje, para as pessoas que acham que tem tudo, mas que ainda se vivem na dependência, nessa questão do suprimento diário. A primeira foi uma viagem que eu fiz no Pastor Deus, você que conhece, né? Qual que está aqui com vocês, lá no sertão da Bahia. E aí a gente entrou em algumas casas e eu não sabia assim, qual texto abrir, né? Nunca tinha feito esse trabalho de evangelismo em casa, assim, num lugar tão distante. Então foi com o João, o senhor João, que era muito simples. E ele falou assim, Fernando, né? Para a gente fez um treinamento, né? A gente tinha recebido vários panfletos para entregar, porque eu queria com tudo. Os panfletos falaram, não, não esquece isso. Aqui no Salmo 23. Abre o Salmo 23, toda casa que a gente entrar, a gente vai falar sobre o Salmo 23. Então tá bom, né? Porque devem confiar, se daria certo ou não, na boca dela no momento. E aí fomos. Lá pela terceira, quarta casa que a gente bateu na casa do nosso lado, Dona Maria, se não estou enganado, tá? Não vai tudo, mas acho que era Maria. Ela era baixinha, assim, bem baixinha mesmo, uma senhora já. Com 2, 3 metros, uma galinha, era uma casa de barro, né? Imagina aí, uma casa de barro bem simples, tá? Uma das casas mais simples que a gente entrou. Depois de eu oferecer o café, eu oferecer o barro, que é o que eles fazem primeiro, tá? Aí eles foram falar um pouquinho sobre a palavra. Eu, o senhor João abriu lá no Salmo 23, deu, e aí eu tive que explicar o que. E aí eu fui, olha só que, como é que eu achei, a gente estava lavando, mas eu fui explicar o que eu estou explicando para vocês aqui. Teologicamente, já não sabia que, na verdade, esse texto diz assim, ó, o Senhor é um pastor de nada que ele fala, então quer dizer que a gente não precisa de carro, de casa, de coisas assim, sabe, para viver. E a questão não é assim, ela não tem assim.
família, meus netos. Graças a Deus nunca falta, agora a gente está falando de sertão, né? E eles plantam, às vezes, na casa deles, na mora deles, para que o ali crescer. Eles plantam lá o que eles chamam de palmo, né? Que é um cacto, que os espíritos jogam na água, fervente e come. E ela falou assim, mas nada de falta, eu sei esse texto, eu vivo esse texto. E aí eu olhei para o seu irmão comigo, não tem mais nada para falar. Ela falou depois para a gente hoje, a gente está sendo aqui edificado depois dessa palavra. E é isso. Esse é um exemplo de como, às vezes, pessoas que não têm nada, eu acho que não tem nada, a gente olhando assim para o nosso lado do ano, não tem nada, e que realmente percebem viver na dependência. É saber valorizar tudo que nós temos. Né? E para o nosso mundo aqui, talvez, de cidade grande, onde você possa falar, mas essa história não tem nada a ver com isso, porque, graças a Deus, eu nunca passei necessidade. Eu não sei muito técnico, sabe? Vou contar a história da uma professora que eu conheci também. E ela estudava no colégio não tinha muito recurso. Ela é cristã também, pelo Boró, e ela orava todo dia e falava, Senhor, por favor, eu preciso da minha máquina, da minha fotocópia. A fotocópia que eu tenho de livros gravados, porque era todo dia ditado, irmão. As crianças estavam cansadas. Então tinha que digitar a pergunta e a resposta. A prova demorava 3 horas, porque tinha que anotar todas as questões, responder as questões. E aí, para corrigir o texto de letra do aluno, era uma complicação. E ela olhava todo dia, Senhor, por favor, não sei se eu estou pedindo muito, mas é uma necessidade que a escola tem. Por favor, Senhor, abre portas, que alguém possa dar uma oração, uma fotocópia. Até me pergunto se alguém sabe, vai que eu tenho um aumento, eu consigo dar essa fotocópia para a escola, né? Ela orava com fé. E uma certa vez, uma reunião de professores, a diretora da escola falou, professores e professores, prestem atenção no que eu vou dizer. E um pai aqui, por nada, não sei o que aconteceu, ele veio aqui na escola e falou, preciso fazer uma oração de uma fotocópia. Eu sei que vocês estão precisando, meus filhos já estão com o braço doendo, tanto escrever, e eu recebi o dinheiro certinho, eu quero fazer a situação dessa fotocópia da escola. E aí, aquela professora voltou para casa, dando glórias a Deus, dando graças a Deus, porque naquele momento tudo que ela precisava, e a escola precisava, era uma máquina de fotocópia. E Deus permitiu que ele desfrutasse nessa bênção. E aí, a partir de então, nunca mais eles tiveram essa dificuldade. Isso é para mostrar que, sim, nós temos a promessa das necessidades diárias, do pão, da água, e de tudo que nos faltará. Mas ainda assim, Deus se preocupa até com situações bem peculiares na nossa vida, particulares. E cada um deve ter aí na sua casa a sua fotocópia. Aquilo que você pareceu, eu sei que talvez, eu não sei nem se eu deveria estar pedindo isso, mas eu queria dizer, por favor, eu estou precisando disso. E também é uma necessidade, é algo que eu preciso. Né? Então, Deus nos convida a orar assim, Senhor, por favor, traz aquilo que eu preciso, Pai. Me ajuda a ser suprido por ti diariamente, com pão, com as minhas necessidades diárias. Mas também, Senhor, cuida das pequenas coisas, de cada coisa que eu preciso, que o Senhor sabe que eu preciso, que isso vai ser feito para glorificar o nome do Senhor. Aqui, na vida de cada um, vão passar por questões assim. Primeiro, que você vai precisar da dependência, de saber viver na dependência, de confiar na soberania de Deus. Saber que você pode fazer planos, você pode planejar o futuro, mas que Ele pode mudar tudo. E essa mudança, essa dependência, também pode ser uma dependência nas necessidades, naquilo que é mais difícil para você, na necessidade. E ainda assim você precisa fazer como Jesus fez.
de aprender a confiar no momento mais difícil, no momento mais conflituoso, mais triste mesmo da sua vida. E você precisa também saber que quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está dizendo que nada irá nos faltar, de todas as nossas necessidades, o nosso provedor, que é Jesus Cristo, ele proverá, não deixará nada faltar. Eu queria orar com vocês hoje, orar para que Deus nos ajude nessa missão de viver na dependência dele, assim como eu lá com meus 8 anos, que ele possa confirmar também no coração de vocês que nós somos totalmente dependentes dele. Talvez vocês estejam vivendo sua vida querendo segurar no controle, dizendo, não, eu não sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim. Vale a pena entregar o controle da sua vida do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, por esse dia, Pai, que nos permite estar aqui. Que o Senhor nos ajude, Pai, a confiarmos totalmente em Ti, sermos totalmente dependentes da Tua presença, da Tua palavra, do Teu sustento, Senhor. Nos ajude a confiar, Pai, principalmente nos momentos de adversidade, nós possamos entender que aquilo é o melhor para nós, Pai, e a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Que a gente olhe para Jesus, que também sofreu, talvez, com certeza, de uma muito maior que a nossa, sem merecer, que foi fiel até a morte de Cristo. Nos ajude, Pai, a sermos dependentes de Ti nas nossas necessidades diárias. De tudo que nós recebamos, nós possamos dar glória ao Teu nome, porque é o Senhor que nos dá tudo, e nós somos apenas herdeiros do mordomo dessa herança que o Senhor me deu, e desse sofrimento que o Senhor me dá diariamente. Tudo isso nós pedimos em nome santo e poderoso de Jesus, meu Filho amado. Amém. Que não preencheu-me, canções tão vazias, os olhos que um dia se consumaram. Então o Senhor veio e trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus.
Gente, eu queria dar 2 avisos nessa igreja. Vou falar primeiro do João, que é o pastor aqui. Nós teremos no dia 14 de junho o treinamento de evangelismo relacional. Eu já tenho falado há um tempo. Eu gostaria de falar a questão do horário, essas coisas. Ele começa no dia 9 da manhã, no dia 14, às 9 da manhã. Nós teremos também um almoço nesse dia. E a coisa bacana que eu vi aqui é a introdução canadense do share word. Negócio quando no evento de 12 horas de adoração, uma das coisas que mais falou lá foi sobre unidade da igreja. Então, eu acho muito bacana aqui também que no culto de hoje, no momento de louvor, nós tivemos o Nando, que pregou pela presbiteriana, o Daniel, que pregou aqui, pregou também lá das Américas, e a Amanda aqui da Catedral. Então, a nossa igreja é muito unida também com as igrejas do presbitério, e também meu irmão lá do Canadá para dar esse treinamento de evangelismo. E também nós vamos ter, como nós vamos ter um almoço, tem uma custo do almoço de R$30, que os irmãos já se programarem, e é de 9 às 4 horas da tarde. Então isso daí é do dia 14 de junho, mês que vem. E também nesse mês nós teremos uma programação dos jovens da nossa federação, que não é somente para os jovens também, mas nós vamos fazer um Food Talks, é diferente, é um Food Talks. Nós estivemos lá na igreja de Copacabana, é um momento muito bacana. A dinâmica é basicamente assim: nós imprimimos as bandeirinhas das línguas e a proposta do dia nós promovemos encontros também de evangelismo, mas onde nós possamos treinar inglês, francês, espanhol, para quem fala. Então, é um momento que funcionou muito bem lá, foi bem bacana, e nós cantamos louvores em várias línguas diferentes, fizemos dinâmicas, e no dia 31 desse mês, no último sábado do mês, nós estamos planejando fazer aqui também. Nós vamos ter um evento para toda a igreja de manhã, nesse dia, e depois, na parte da noite, de 6h30, 7 horas, nós temos um acompanhamento dos nossos jovens, do presbitério, mas não é somente para as pessoas mais jovens. Pode ser 6 jovens também. 6 jovens, um pouco, né? É isso, gente, os avisos que eu gostaria de dar. Sou eu? Vamos finalizar nosso culto, fazer uma oração com Jesus assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
meu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus me trouxe seu amor e a paz, está no coração e a fé. Temos outra vez que Deus te guarda em seu amor. Que Deus me trouxe seu amor e a paz, está no coração e a fé. Temos outra vez que Deus te guarda em sua Então, gente, orando e que tá ele vai casar, mês que vem, né? Julho, ele vai casar em julho e nós queremos estar orando pela vida deles, mandar um servo do Senhor, jogando a bola junto, contigo, e lá ele chegou, né? Está chegando. Vou passar para o pastor para orar. Irmãos, todas as nossas mãos, casais e jovens, na verdade, essa maratona, todos nós temos vivido casais e crianças, uma vida de Deus, a provisão de Deus na vida deles, muito importante. Esse provisão ó Deus, nós te damos graças, porque na manhã desse dia, tu mandaste, ó Deus, esse casal de Deus, Fernando e Gabi, derrama sobre eles, ó Deus, bênção no teu altar, no teu trono de graça, ó Deus, para que no projeto de preparação para o casamento, nada venha faltar. E sobretudo, ó Deus, a tua presença, ó Deus, confirma, ó Deus, que é isso que eu vejo que é Deus. Quando levanta as mãos, o povo sobre o casal, é para te a bênção, dá um Fernando aqui.